um enorme prazer poder estar presente a esse curso. Quero agradecer a Enamat pelo convite que me foi formulado, na pessoa da doutora Dora Maria da Costa, cara ministra, a quem eu tenho muito apreço, porque o que sou na magistratura devo a ela com toda certeza, e ela sabe disso. Quero cumprimentar o ministro Douglas pela brilhante palestra e pelas dificuldades que vão advir da palestra dele, porque nós temos alguns posicionamentos um pouco diferentes. Quero cumprimentar a todos os colegas que estão presentes e nos assistindo, e começar, então, passar dessa fase de agradecimentos, começar com uma análise que me parece ser necessária. É certo que, pela divisão que fizemos aqui para a palestra, o ministro Douglas ficou encarregado de falar desses 3 primeiros pontos e dos aspectos gerais da medida provisória 927, e eu começo a falar, então, a partir do aproveitamento e da antecipação de feriados. Mas eu não posso deixar de falar de estar inicialmente alguns temas que me são muito caros e que não podem ser deixados de lado. Primeiro, é que essa relação entre capital e trabalho é uma relação complexa. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma relação em que, na verdade, existe muitas tentativas por parte do poder econômico de mitigar os direitos de trabalhadores. E é estranho como momentos de crise, como esse pelo qual a gente está passando, são momentos propícios para relativização de direitos, né? Depois da crise da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, esse é um momento importante de relativização de direitos. Só que essa relativização de direitos tem que encontrar limites, e o limite é o próprio papel que o judiciário exerce para relativizar esses direitos. E o judiciário não pode se furtar da sua missão de resguardar a dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Nesse sentido, é fundamental que a gente entenda que o Estado tem relevância para organizar as relações de trabalho e impedir que as explorações predatórias impliquem em elevação do sofrimento e disseminação de insatisfações e conflitos desagregadores dentro do todo social. Limitar as ações do poder econômico dentro de um contexto de projeto social bem concebido, voltado, sobretudo, à redistribuição de riqueza socialmente produzida, amplamente difundido, para que possa ser assimilado e seguido, sem eliminar a necessidade de plena fiscalização, é o papel reservado ao Estado, concebido desde a época do welfare state, do Estado Social, principalmente em momentos de crise. Mas, no meu modesto entendimento, e aqui eu quero já dizer para os colegas que absolutamente tenho a intenção de formar convencimento de ninguém, o que faço é apenas dar o meu posicionamento, o meu entendimento a respeito dessa medida provisória. O que faz a medida provisória 927 é exatamente o contrário. Ela confere poderes ilimitados ao poder econômico, e os efeitos disso são, no meu entendimento, desastrosos, até do ponto de vista da economia. Se um empregador, como propõe a medida provisória 927, pode forçar o seu empregado individualmente a abrir mão de parte de seus direitos para que continue tendo uma renda e, com isso, alguma chance de sobreviver, todos os empregadores poderão fazer o mesmo, gerando uma escalada, espiral e crescente de maior exploração.
menor renda distribuída, redução drástica de produção e consumo, inclusive de bens essenciais à preservação da vida, promovendo não apenas recessão econômica profunda, como também e principalmente uma crise humanitária, recheada de sofrimentos generalizados, conflitos sociais e doenças de todos os tipos. Valendo lembrar e ressaltar que a Covid-19 não é a única doença que mata. E, ao mesmo tempo, com a eliminação das fontes de custeio, não se consegue, nas estruturas públicas, uma resposta minimamente eficaz para o enfrentamento do problema. Então, é fundamental que a gente parta desse pressuposto para entender o que na verdade, a medida provisória propõe. Então, vou começar inicialmente com a análise, ainda que rápida, de um conflito que me parece fundamental a gente ressaltar, que é o conflito de normas estabelecido pelo artigo 2º da MP. Eu vou passar por esse tema rapidamente, porque esse não é o tema da minha palestra especificamente. Mas o artigo 2º da MP 927 prevê que, para a manutenção do vínculo de emprego, o ajuste individual escrito prevalece sobre qualquer outra norma, inclusive os instrumentos coletivos e demais leis ordinárias, mesmo as não trabalhistas, previdenciária, tributária, etc., respeitada a Constituição. É o teor do artigo 2º da medida provisória 927. Entre as muitas dificuldades que vamos discutir, vamos começar então com isso, com conflito de normas. O artigo 611-A da CLT colide frontalmente com o artigo 2º da MP 927, que prevê exatamente o oposto, isto é, a primazia das normas coletivas, acordos coletivos e convenções coletivas sobre a lei. O artigo 611-A da CLT estabelece no seu caput que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre. E aí, por outro lado, o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. E o parágrafo 1º desse mesmo artigo 2º estabelece que a lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Assim, as duas regras determinam a prevalência de uma sobre a outra. Logo, existindo uma norma coletiva que discipline a mesma matéria de forma diversa daquela prevista na medida provisória 927, estaremos diante do chamado conflito de normas heterogêneas. Em se tratando de normas de mesma hierarquia, a hermenêutica clássica nos ensina que a resolução do conflito seria pela regra. A posterior revoga a anterior quando se tratar da mesma matéria de forma diversa. A questão, porém, não é tão simples como aparenta, pois, em termos de direito do trabalho, a antinomia entre as normas é resolvida pelo princípio da primazia da norma mais favorável ao trabalhador. E aí, podemos fazer a seguinte pergunta: em tempos de grave crise econômica e de calamidade pública, ainda prevalece o princípio de proteção ao trabalhador ou as regras de exceção que protegem a empresa? Parece que não há a menor dúvida em se dizer que qual norma prevalecerá. O pacto coletivo vai prevalecer. Muitos são os questionamentos e variadas serão as respostas, dependendo do interlocutor. Nós defendemos que o conflito de normas que existe entre o 611-A da CLT e o artigo 2º da medida provisória se resolve a partir da aplicação da norma, do princípio da norma mais favorável ao trabalhador. E que esse princípio não pode e não deve ser
mitigado ou relativizado, especialmente em momentos como esse de crise pelo qual nós passamos. Então, é importante esse ponto estar bem estabelecido. A gente pode dizer também que a medida provisória, fazendo ainda um breve apanhado inicial, que a medida provisória 928, publicada logo em seguida, no dia seguinte à medida provisória 927, revogou o artigo 18 da medida provisória anterior, que autorizava o empregador a suspender os contratos de trabalho por até 4 meses sem pagamentos de salários, propondo que trabalhadores sem qualquer fonte de sustento, recebendo, quando muito, uma ajuda voluntária que o empregador quisesse oferecer, e, portanto, não estava obrigado a isso, fossem direcionados à realização de cursos de qualificação profissional, o que me parece um absoluto contrassenso. E alguém, de forma apressada, respondendo a essa indagação, pode considerar que os autores da proposta, ao revogá-la, no dia seguinte, teriam se arrependido do que fizeram e, assim, o problema estaria resolvido. Mas não foi isso que aconteceu, ledo engano. A revogação não apresenta um arrependimento em torno da proposição, e sim um arrependimento, no meu entender, de ter se explicitado de forma mais contundente como o empregador poderia utilizar o que foi concedido pelo artigo 2º da medida provisória 927, disfarçado em acordo individual. O artigo 2º estabeleceu que, durante o estado de calamidade pública, o empregado ou o empregador poderão, novamente repetindo, celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites contidos na Constituição. Como esse artigo 2º, como eu já disse, foi preservado, na medida provisória 928, só foi revogado o artigo 18 da medida provisória 927, nada impede que o empregador imponha aos seus empregados uma suspensão na forma sugerida do revogado artigo 18. Dito de outro modo, o artigo 18 só foi revogado diante da grande reação midiática que o texto gerou, mas a revogação não altera a essência da medida provisória, que ainda possibilita e até incentiva que medidas como essa podem ser tomadas pelo empregador. O artigo 3º da medida provisória, da mesma linha, oferece outras sugestões para o empregador utilizar os seus chamados superpoderes, que foram concedidos sem qualquer limitação, mesmo a do acordo individual. Então, o artigo 3º estabelece que, para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras as seguintes medidas, e relaciona 8 medidas que são descritas ali, algumas das quais o ministro Douglas já se referiu, como teletrabalho, férias individuais, férias coletivas, etc. Reparem que o inciso 7º trata do mesmo tema da qualificação profissional e não foi revogado. Então, cumpre reparar também que a menção a acordo entre as partes, mesmo sem qualquer eficácia, pois ajuste individual entre pessoas economicamente desiguais resulta sempre em imposição de vontade, e nós que mitigamos o direito do trabalho, nós que estamos acostumados às audiências, ao embate corpo a corpo, a olhar nos olhos do trabalhador, sabemos que acordo é esse que é feito entre individual, que é esse feito entre trabalhador e empregador. Isso não é acordo, isso não é ajuste individual, isso é imposição de vontade que o poder econômico detém e submissão de quem depende da renda do trabalho para sobreviver. O que a própria medida provisória reconhece como tal. Então, ao trazer as medidas que poderão ser adotadas pelos empregadores, exatamente dessa forma que está no caput do artigo 3º, revela que, efetivamente, se trata uma concessão
de superpoderes aos empregadores e, inclusive, apresenta sugestões para a utilização desse poder. Chegando ao ponto, no item 8, de deixar claro que o interesse individual do empregador se sobrepõe até mesmo a normas de ordem pública, como se trata lá do fundo de garantia. E, na sequência, a medida provisória busca conferir segurança jurídica aos empregadores para a utilização de cada uma das sugestões feitas, que vão todas na redução de direitos e de renda dos trabalhadores. Então, contrariamente ao entendimento de alguns doutrinadores que assim entendem, eu penso que a gente deve tomar muito cuidado com a interpretação do texto dessa medida provisória e também das que vieram na sequência, em especial a 936, porque o que está se fazendo é se relativizando direitos de trabalhadores sob a justificativa de manutenção de emprego, sob a justificativa de manutenção do status do trabalhador, sobre a justificativa de auxílio às pequenas e médias empresas, e de boa intenção o inferno está cheio. Eu tenho a impressão que, na verdade, o que se busca é fazer aquilo que já estava sendo feito. Nós, desde a Lei 13.467, já mencionada pelo ministro Douglas, nós estamos tendo uma relativização mesmo de direitos trabalhistas. São poucas as alterações trazidas pela Lei 13.467 que possibilitaram efetivamente melhoria das condições de trabalho ou até aumento dos postos de trabalho. Eu vou lembrar que antes da edição da Lei 13.467, o deputado Rogério Marinho, relator da lei, ele vinha e dizia, inclusive no Roda Viva ele disse isso, que era necessária uma modernização das relações de trabalho, porque a CLT era de 43, e a CLT era muito antiga, e que as relações de trabalho deveriam ser modernizadas, e que essa modernização ia levar ao aumento do número dos postos de trabalho. Olha, então, a lei é de 2017, nós já temos aí 2 anos, pelo menos, né? Novembro de 2017 entrou em vigor, novembro de 2018, novembro de 2019. Eu vou tirar o período posterior a janeiro de 2020 por causa do coronavírus, mas qual a melhora objetiva que nós tivemos em termos de direitos trabalhistas com a edição da Lei 13.467 de 2017? Eu não lembro de nenhuma. Se vocês lembrarem, por favor, vocês me escrevam e me digam, porque eu não lembro de nenhuma. Agora, o direito do trabalho surgiu, tem sua justificativa, tem a sua essência na proteção do trabalhador. Na relação entre capital e trabalho, e é uma relação complexa, o trabalhador tem que ser protegido pela norma legal, porque senão vira isso que está virando. Olha, imaginar que o empregador pode chegar para o empregado que vive do seu trabalho e dizer assim, vou ficar 4 meses sem pagar salário para você, assim, é uma coisa inimaginável, é uma coisa impensável. Mas nem em estados de exceção isso aconteceu. E, vejam, são momentos em que o Estado revela seu real interesse. Porque se não havia uma preocupação, e nunca houve uma preocupação desse governo em melhorar as relações entre capital e trabalho, é uma justificativa muito boa o momento da crise para fazer aquilo que realmente pretende ser feito. Nós temos que lutar nos termos do artigo 7º caput da Constituição, pela melhoria da condição social do trabalhador, e não por manutenção de postos de trabalho. Afinal de contas, o risco da atividade econômica é do empregador, salvo o melhor juízo. E, feitas essas considerações iniciais, nós vamos, então, partir para aquilo que é o objetivo final da minha palestra, na verdade, né? Que é o enfrentamento dos pontos subsequentes àqueles descritos pelo ministro Douglas para a análise da medida provisória 927. O primeiro deles é o inciso 4, que fala do aproveitamento e da antecipação dos feriados. Na verdade, esse é um ponto que
não tem lá muita lógica, mas também não tem muita dificuldade. O artigo 13 estabelece que, durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar os gozos de feriados não religiosos. Não religiosos, é bom que se diga, o caput do artigo 13 está dizendo poderão antecipar unilateralmente, unilateralmente não fala, mas se presume, o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais, e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico, ainda que o meio eletrônico também seja escrito, né, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência mínima de 48 horas, mediante indicação expressa de todos os feriados aproveitados. Até aí, nenhum problema, porque eu posso me aproveitar da situação, já que meu empregado está em casa, então eu antecipo os feriados e deixo ele já gozando dos feriados e depois coloco ele para trabalhar e pago. Mas o problema não é esse, o problema é o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz que os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas. E aí começa o nosso problema. Porque a gente sabe que banco de horas é uma coisa complicada. São poucas as empresas que se utilizam de forma correta e concreta de banco de horas. A grande maioria das empresas, pelo menos aqui em São Paulo, se utiliza do banco de horas como um subterfúgio para não pagamento de horas extras. E o parágrafo 2º, ele torna a leitura desse dispositivo do artigo 13 ainda pior, porque ele fala o seguinte: o aproveitamento de feriados religiosos dependerá da concordância do empregado. Então, na verdade, o empregador pode antecipar os 2 feriados, religiosos ou não. Só que, para antecipar os feriados comuns, ele não necessita da concordância do empregado, e, portanto, uma alteração, uma atitude unilateral do empregador. Só que, para antecipação dos feriados religiosos, e aí vai precisar da concordância do empregado, mediante acordo individual escrito. Ora, vamos de novo para aquela lógica sobre a qual eu já me manifestei. Acordo individual com empregado numa relação de trabalho, numa relação de emprego típica, a relação entre capital e trabalho típica, já é um acordo em que se presume o vício de consentimento. A coação é presumida, porque o empregador vai chegar para o empregado e falar assim: eu quero que se antecipe os feriados religiosos. O empregado vai falar não? O empregador fala assim: então você está demitido. Num país em que a dispensa imotivada é regra, falar-se em acordo individual com o empregado é um absurdo, porque, afinal de contas, é uma porta aberta para o abuso do poder diretivo do empregador. Então, quero crer que esse dispositivo está sujeito a uma análise mais detida pelo Poder Judiciário, e eu tenho a impressão que esse acordo só pode ser feito com a participação dos sindicatos. Se a gente for falar em análise jurídica da norma da medida provisória 927, nós vamos ver que o Poder Judiciário, e a impressão que nós temos aqui em São Paulo é que a partir do fim dessa quarentena, muitas ações vão surgir, porque, na verdade, muitas empresas estão demitindo empregados. Eu observei os números que o ministro Douglas trouxe, mas a impressão que a gente tem aqui é que os números já são bem maiores do que esse. Nós temos muitas empresas pequenas e médias em especial, mas temos grandes também, que estão aproveitando para fazer uma limpa e demitir seus empregados, muitas delas sem pagamento de verbas rescisórias. O banco de horas está previsto no artigo 14, e que estabelece que, durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal. Individual formal é o acordo escrito, individual entre empregado e empregador, por escrito, para compensação no prazo de até 18 meses. Então é o seguinte: o empregado faz hora extra,
numa época de crise como essa. Alguns setores estão realmente sobrecarregados, como, por exemplo, supermercados, farmácias, estão trabalhando mais do que a média. O empregado faz horas extras e, ao invés de receber pelas horas extras, não recebe. Isso é colocado num banco de horas para ser usufruído em até 18 meses. Quer dizer, daqui a 1 ano e meio ele vai se utilizar, o empregador tem 1 ano e meio para conceder essa compensação dessas horas a que o empregado está submetendo agora. E o parágrafo 1º estabelece que a compensação para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder de 10 horas diárias. Quer dizer, por essa regra do parágrafo 1º, o empregado vai poder trabalhar 60 horas por semana. São 8 horas por dia, mais 2 horas extras, de segunda até sexta-feira, então são 60 horas por semana. E a compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador. Quer dizer, o empregador vai determinar quando o empregado vai utilizar aquele saldo de horas. Vejam que coisa mais estranha. Quer dizer, daqui a 1 ano, o meu empregador chega para mim e fala assim: olha, nós temos um feriado na quinta, eu vou emendar a sexta e não vou te pagar, porque eu vou pegar as horas que estão no teu saldo de horas que você fez na época do coronavírus. Meus amigos, nós vamos sofrer com as ações trabalhistas. Nós vamos sofrer, tem muito sofrimento aí pela frente, porque vão ser muitas ações e vão ser muitas questões a serem enfrentadas. Agora, essa exigência de horas extras no limite é uma coisa absolutamente perigosa. Imagine uma pessoa ser atendido por um profissional, seja ele qual for, vamos imaginar um enfermeiro, um médico, depois de 20 horas de jornada. Quem quer ser atendido? Existem relatos, e isso está sendo noticiado nos jornais aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo talvez o maior reduto do coronavírus por enquanto, de médicos, enfermeiros que não conseguem almoçar, não conseguem jantar, não conseguem fazer refeição, não conseguem ir no banheiro em jornadas de 15, de 20 horas de trabalho. Então, os profissionais ficam absolutamente esgotados. Mas existe toda uma sorte de profissionais que trabalham nessas funções. Então, vejam só, a medida provisória não se limita a conferir garantias aos empregadores que são atingidos pela crise, né? Ela também procura oferecer regalias jurídicas. Olha, trabalhadores e trabalhadoras que pelo fato das suas profissões estarem atreladas a atividades essenciais à preservação da vida, continuam trabalhando, pondo em risco a própria vida e de seus familiares, como, por exemplo, enfermeiros, médicos, entregadores em geral, sobretudo por meio de aplicativos, frentistas, porteiros de edifício, atendente de farmácias, hospitais, padarias e supermercados, jornalistas, faxineiros, motoristas, carregadores, coletores de lixo, trabalhadores rurais que estão trabalhando aí para cuidar da alimentação da gente, cuidadoras, etc. Em vez de receberem, como deveria ser direito, as compensações financeiras adicionais pela exposição ao risco e serem agraciados como heróis, em razão do sacrifício a que se submetem cotidianamente, são desconsiderados como seres humanos e colocados como utensílio a serem utilizados para a preservação de outras vidas. Para o exercício desses trabalhos indispensáveis, a preocupação deveria ser a de redução de riscos, mas redução de riscos e mais redução da jornada de trabalho e elevação dos salários, realização de revezamentos e oferecimento de meios seguros para o deslocamento do local de trabalho. Mas isso não acontece. A medida provisória não se preocupa com isso. Pelo contrário, pela medida provisória 927, quem tiver que continuar trabalhando vai ser submetido a trabalhar
sem qualquer limite de jornada e sem receber pelas horas extras trabalhadas, que, como eu já falei, vão ser integradas a um banco de horas e pagas em até 18 meses, nos termos do artigo 14, sendo que essa compensação poderá ser determinada conforme interesse exclusivo do empregador, o que é um absurdo. Aliás, o incentivo às horas extras com eliminação de encargos aos empregadores está previsto expressamente depois nos artigos 26 e 27 da MP. E a gente já vai falar sobre isso. Agora, o capítulo 7 da medida provisória trata da suspensão das exigências administrativas em saúde e segurança do trabalho. Esse é um capítulo importante e eu vou falar dele, mas antes eu vou falar desses artigos 26 e 27 da medida provisória, que trata do incentivo às horas extras com eliminação de encargos dos empregadores. O artigo 26 estabelece que, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, novamente, estamos falando de acordo individual, mesmo para as atividades insalubres, como é a atividade hospitalar, e para a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prorrogar a jornada de trabalho nos termos do disposto no artigo 61 da CLT. Adotar escalas de horas suplementares entre 13ª e 24ª hora do intervalo intrajornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o repouso semanal remunerado nos termos do artigo 67. E o artigo 27, as horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas previstas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 26, poderão ser compensadas no prazo de 18 meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio de banco de horas ou remuneradas como hora extra. Então, novamente, as horas extras não são pagas, são compensadas. Então, não bastasse isso, a medida provisória, contrariando o que, no meu entender, seria correto, ao menos do ponto de vista humanitário, se preocupa em isentar o empregador do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho e estabelece, então, outros dispositivos para esses profissionais, que estão exatamente nos artigos 15, 16 e 17 do título 7, que trata da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Ora, muito bem. Na verdade, nós temos os artigos 15, 16 e 17 tratando dessa questão. O artigo 15, ele posterga o exame médico. O artigo 16 posterga treinamentos periódicos. E o artigo 17 posterga anotações na CTPS. Na verdade, tudo isso viola o disposto no artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, que protege ou que estabelece proteção com relação às normas de medicina, segurança e higiene do trabalho. Esse título, como bem lembrou o professor Homero, o título parece que dá uma impressão pior do que efetivamente estabelecem os artigos 15, 16 e 17, porque ele dá uma impressão mais ampla da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Então, assim, nossa, é tudo que vai estar suspenso, mas na verdade não, só esses dispositivos 15, 16 e 17. Então, depois a gente vai ver uma outra questão que também parece importante, mas essa violação do artigo 7º, inciso 22 da Constituição, através dessas normas, ele é muito grave, porque o Brasil é signatário de tratados internacionais em que o país se compromete a não fazer alterações prejudiciais à saúde dos seus trabalhadores. Convenção 155 e a Convenção 143 da OIT podem ser utilizadas como base desse raciocínio. E, na verdade, isso implica numa ofensa concreta à dignidade do cidadão trabalhador. Porque, afinal de contas, estabelecer
a dispensa de normas de medicina, segurança, higiene e trabalho, sejam elas quais forem, viola esses preceitos internacionais, traduzem uma precarização do trabalho e colocam em risco a atividade do profissional que está trabalhando nesse momento de crise. Então, só para lembrar vocês, o artigo 15 estabelece que durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais. Quer dizer, na verdade, ficam relativizados e postergados os exames médicos admissionais. E isso pode ser uma questão perigosa. Então, suspensa a obrigatoriedade de realização de exame médico ocupacional, clínico e complementar, inclusive do admissional, pode levar a empresa a um grande problema, que é o problema da análise de eventual doença que pode surgir depois, já que a medida provisória praticamente aboliu o exame admissional. Existe um risco muito maior do empregador nesse caso, pois ele, não fazendo o admissional, ele não vai conseguir provar a doença pré-existente e vai ter dificuldade com o NTEP. É absolutamente concreto isso. Então, apesar do texto do artigo 15 da medida provisória 927, eu orientaria as empresas a continuar fazendo o exame admissional, porque quando ela destaca que fica suspensa a obrigatoriedade, ela não proíbe a realização. Então, essa realização pode acontecer. Liberar a demissão, o demissional tem que ser feito, porque o periódico e o demissional tem que ser feito. Muito bem, o exame admissional deve ser feito porque a CLT ela estabelece três ordens de exames médicos: o admissional, o periódico e o demissional. O admissional, periódico, isso tudo está na NR 7. O exame periódico deve ser feito porque cada pessoa tem uma necessidade e uma sensibilidade diferente de outra. O exame periódico tem que ser feito de 2 em 2 anos para os empregados que têm entre 18 e 45 anos, e a partir dos 45 tem que ser feito anualmente. A partir do ano que vem, essa exigência do exame bianual vai ser para todo mundo, salvo exceções específicas para aqueles empregados que trabalhem em atividades que tenham a exigência de mais exames. Pode ser aproveitado o exame médico periódico recente, de até 180 dias, feito então são 6 meses atrás, como demissional, o que não é também muito interessante para o empregador, porque pode ter uma surpresa lá na frente com uma ação em que se pleiteia uma responsabilidade civil decorrente de doença do trabalho ou mesopatia. O periódico está mantido, mas ele foi diferido, podendo ser retomado em março de 2021. Então, nessa questão, o exame demissional pode ser dispensado no parágrafo 3º do artigo 15, caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Então, eu vou me utilizar de um exame periódico feito há 6 meses atrás para demitir o empregado. Ok, essa é uma faculdade que o parágrafo 3º do artigo 15 da medida provisória faculta ao empregador. A minha pergunta é, se nesses 6 meses o empregado tiver desenvolvido uma doença profissional, o empregador vai demiti-lo sem saber. E outra coisa, todos nós sabemos, porque temos experiência com isso, que os exames médicos no Brasil não são levados tão a sério assim. Poucas são as empresas que levam exames médicos a sério. Especialmente
E se tem um exame que não é levado a sério de verdade, é o exame periódico. O admissional e o demissional, mais ou menos. O demissional é mais levado a sério do que o admissional. Mas entre os três, o que pior é levado a sério, ou o que menos é levado a sério, é concretamente o periódico. Basta vocês lembrarem, se trabalharam na iniciativa privada, como era feito o exame periódico. Na empresa que eu trabalhava, e eu trabalhei para o Grupo Itaú como advogado, eu acho que nos 3 anos que eu fiquei lá, eu nunca fiz um exame periódico. Eu recebia a cartinha para fazer o exame periódico, mas esquecia, não ia, enfim. O negócio é bem relaxado mesmo. Então, dentre essas obrigações, essa do exame periódico poder ser utilizado, só vai ser retomado só em março de 2021. Mas imaginem só se eu vou fazer em março de 2021 um exame demissional que deveria ser feito agora. Então, eu acho que é muito complicado. Se o empregado tiver terminando o biênio da realização dos exames agora, então se ele tiver até 45 anos, o exame dele vai ser trienal, porque vai ser só em março de 2021. Então, isso pode fazer com que surjam doenças e pode levar a empresa a ser responsabilizada por um pedido de indenização por danos morais, por exemplo. O exame admissional, como eu falei, praticamente foi abolido, então não precisamos voltar a essa questão. A empresa pode ser induzida a erro, visando e ter problemas irrecuperáveis com a falta desses exames. Então, qual que é a melhor solução? Na minha opinião, a melhor solução, em que pese o capítulo 7 da medida provisória 927, é a manutenção dos 3 níveis de exame, do admissional, do demissional e do periódico. Nem toda empresa tem médico, e isso é um fator importantíssimo. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que talvez valha a pena a gente lembrar aqui, é que a grande maioria das empresas contrata médicos terceirizados. E esses médicos de clínicas terceirizadas têm uma preocupação muito menor ainda em fazer os exames com seriedade. Por isso, acho que para manter a saúde financeira da empresa e não ser surpreendida daqui a algum tempo com o pagamento de uma indenização num processo judicial por uma doença profissional, acho que a melhor solução ia ser fazer os 3 níveis de exame. E uma outra questão que o professor Homero comentou em palestra que ele deu uma questão importante, porque a pergunta que a pessoa fez foi, mas a não utilização de máscara, ou não fornecimento de máscara, álcool gel e luvas, enfim, podem ser encarados como motivos para rescisão indireta do contrato de trabalho. E eu, assim, me surpreendi com a resposta do professor Homero, porque eu também não sabia, mas ele explicou que isso não é EPI. O rol de equipamentos de proteção individual é um rol muito restrito e sério. Luva, máscara, macacão, enfim, não são equipamentos de proteção individual, mas devem ser fornecidos pelo empregador por força normativa. Então, existem normas internacionais de utilização, existem normas da Associação Médica Brasileira que estabelecem e que impõem a utilização desses materiais, mas não são EPIs, né? Essa restrição, bom, enfim, quanto a essa restrição de fiscalização, a medida provisória trata disso mais tarde lá no artigo 31. Então, quando se tratar de fiscalização pela ausência desses equipamentos, nós já vamos falar ali na frente. O outro capítulo da medida provisória trata dos cursos de capacitação. E os cursos de capacitação são tratados no artigo 16.
E o artigo 16 estabelece que, durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados previstos em normas regulamentadoras da saúde e segurança do trabalho. Isso é também complicado. Não é possível a empresa contratar alguém para exercer uma atividade específica que exija treinamento e não fornecer esse curso. A ausência desse curso e a consequente lesão do empregado, ou por acidente ou por doença do trabalho, vai prejudicar muito a empresa, porque ela vai ser obrigada a pagar, concretamente, vai ser obrigada a pagar uma indenização mais para frente, se isso for objeto de uma demanda judicial. Eu quero lembrar vocês que essas demandas já vão começar a surgir a partir da semana que vem. Tem amigos que são donos de escritórios de advocacia que já estão louquinhos para poder entrar com essas ações e pleitear essas indenizações. A ausência do curso com a aquisição da doença, como eu já disse, então, vai gerar consequência, pode gerar consequência cara para a empresa. A ideia é que a empresa conceda, possibilite a realização desse curso, ainda que por videoconferência. E a parte teórica, quando puder ser feita por videoconferência, se faz por videoconferência. E a parte prática, de capacitação, deve ser feita posteriormente. E, é claro, isso considerando as funções específicas de cada empregado, de cada atuação, de cada serviço desse empregado, se for possível. No artigo 17, nós falamos da relativização da CIPA. Se a empresa está totalmente fechada, a CIPA está inativa, e aí não há problema nenhum. O problema vai ocorrer quando as empresas estão parcialmente funcionando. E aí, a CIPA é um elemento fundamental, até para poder se conversar sobre regras de retorno ao trabalho. Então, a CIPA é um órgão importantíssimo para estabelecer como deve ser feito esse retorno, quais os cuidados que devem ser tomados, etc. É estranho esse dispositivo no artigo 17, porque a eleição para a CIPA poderia ser facilmente efetuada por eleição por meio eletrônico. Não tem problema nenhum. Podem acontecer problemas seríssimos, né? O professor Homero estava falando dessa questão também. Uma empresa, por exemplo, que deflagrou um processo eleitoral antes da medida provisória 927. E daí o suspendeu. Então, na verdade, esse processo eleitoral só vai se realizar lá para daqui a 6 meses. Então, vejam só, como a lei estabelece que tem garantia de emprego, todos os empregados, desde o registro da candidatura até o término do mandato, vamos imaginar, então, que todos os empregados que se inscreveram, que registraram a sua candidatura, têm garantia de emprego até a data da eleição. Todos os inscritos teriam garantia de emprego, então, por 6 meses. Então, caberia, na prática, um pedido de reintegração de um desses empregados que eventualmente fosse demitido nesse período? Para mim, sem dúvida nenhuma. O adiamento dessa eleição da CIPA vai gerar muitas consequências. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão apenas. O artigo 29 da medida provisória 927, vou pular um pouquinho, porque tem a ver com o nosso tema, estabelece que empregado infectado não pode ser considerado como possuidor de acidente do trabalho. Bom, essa pandemia, e é um cuidado que a gente tem que tomar, é que ela tem situações que levam à existência de doenças concretamente. Uma empresa que envia um trabalhador, por exemplo, lá do Nordeste para São Paulo, no auge da crise, esse empregado pode se infectar. E esse empregado
infectado, isso para mim, claramente, se ele veio para São Paulo a trabalho, isso concretamente vai se tratar de doença do trabalho. Essa superexposição desse empregado em virtude de uma ordem emanada do empregador constitui, para mim, responsabilidade objetiva do empregador, nos termos do artigo 20 e 21 da Lei 8.213/91. O Covid não é um acidente em trabalho em si, até que se comprove que foi. Então, olha, eu vim para cá a trabalho, fui infectado, então isso é um acidente de trabalho, é uma doença do trabalho concretamente. Essa análise vai ser feita caso a caso, e o ônus da prova, utilizando o princípio de aptidão para a produção da prova, o professor Márcio Túlio Viana fala bem disso daí, o princípio da capacidade para a produção da prova, ou a distribuição dinâmica do ônus da prova, como vocês queiram, é do empregador. Para mim, claramente do empregador. A responsabilidade é objetiva para mim. E para falar um pouquinho agora do FGTS, o governo deu um alívio de 3 meses para as empresas poderem ter um reforço de caixa no recolhimento do Fundo de Garantia. Os 3 meses podem ser divididos em 6 parcelas a partir de julho, o que para muitos parece ser uma forma razoável de pagamento. Só que a gente tem que lembrar que o Fundo de Garantia é direito do trabalhador, é direito constitucional assegurado ao trabalhador. E, por isso, os certificados de regularidade do FGTS são mantidos mesmo com a ausência de pagamento. O problema é que pode haver uma situação em que o empregado é obrigado a sacar, tem o direito de sacar esse dinheiro. Está estabelecido na medida provisória que o empregado demitido sem justa causa no curso dessa suspensão de pagamento do Fundo de Garantia tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia integral, mais a multa de 40%. Só que a medida provisória não fala de outras hipóteses de saque, como, por exemplo, a compra de casa própria, ou doença grave, ou, enfim, as outras situações. Então, me parece que se aparecerem ações dessa forma, o juiz vai poder autorizar a liberação do total dos depósitos, se o empregado estiver numa área de grave pandemia, ou se existe uma limitação real das doenças, não existindo uma limitação real das hipóteses de levantamento. A própria Lei 8.036 fala e relaciona algumas doenças graves que o empregado tenha e que podem facilitar a liberação do saldo do Fundo de Garantia. A Covid pode ser uma dessas situações, se demonstrado pelo empregado que ele está numa área de grave pandemia, no meu entendimento. Acho que esse tipo de pedido pode surgir também. É certo que o governo autorizou o levantamento de até R$ 1.300 apenas, mas eu acho que a totalidade dos depósitos pode ser levantada. Então, existe uma previsão que suspende a prescrição também, no artigo 23, a suspensão da prescrição por 120 dias para todo mundo. Isso vai causar um reflexo muito grande nas ações judiciais. Nós vamos ter que contar 5 anos, mais os 120 dias da medida provisória 927. Isso vai gerar um problemão lá para frente, podem ter certeza. Eu vou levantar uma hipótese aqui, que o professor Homero também levantou, e me parece bem bacana. Olha, o artigo 18 foi revogado, então, quando falava da suspensão do contrato por 120 dias sem salário, ok, foi suspenso. Acontece que parece que algumas empresas se aproveitaram da medida provisória e abriram no domingo, nas 24 horas, teve 24 horas de vigência a MP 927. E abriram no domingo só para suspender o contrato de trabalho desses empregados. Então, a gente vai ter um grupo de empresas, parece que inclusive empresa grande, que abriu no domingo, então a medida provisória 927 foi editada no sábado, ou no domingo, enfim,
abriram, só nos 24 horas de vigência daquele artigo 18, as empresas abriram e fizeram esse acordo. Só que, para demonstrar a suspensão do contrato de trabalho, é necessária o documento escrito e anotação no contrato de trabalho. Parece que é uma boa solução, se as empresas invocarem essa situação, se exigir esse documento escrito e se exigir também a anotação nos contratos, nas carteiras de trabalho. Eu acho que só mais duas questões que parecem ser relevantes. A do artigo 36, que fala em convalidação das normas. Então, a medida provisória vale retroativamente por 30 dias. Esse é um absurdo, né? A empresa ela estabelece, a empresa fechou nos primeiros dias de isolamento social e as normas adotadas ficam convalidadas. Por exemplo, as férias antecipadas. O que me parece aqui é que essa retroatividade não é para tudo, mas só para aqueles atos praticados entre os dias 7 e 10, foi no começo ali da quarentena. E isso, é claro, tem que ser interpretado sempre restritivamente. E o artigo 30, que fala da postergação da norma coletiva. A norma coletiva no Brasil tem validade máxima de 2 anos, mas na maioria das vezes é feita com validade de 1 ano. Se a norma acabou no final de março, abril, ela vai cair no limbo. E nos termos que está redigido o artigo 30, é uma posição muito cômoda para o empregador, porque fala que os acordos podem ser prorrogados por 90 dias a critério do empregador. Só que esse contrato é bilateral, então precisa da concordância do empregador e do empregado, através do sindicato. E também não é possível ao empregador escolher quais cláusulas das normas coletivas que ele quer ver postergadas. O ato é formal, tem que ser por escrito, ou posterga a norma toda ou não. Bom, enfim, como conclusão, porque eu, como o ministro Douglas, também não gosto de ultrapassar o meu tempo, eu tenho algumas conclusões aqui, que as medidas da MP 927 não resolvem os problemas econômicos da empresa, cuja atividade não possa ser exercida durante o período da crise, e também daquelas que, por indispensabilidade, continuam em funcionamento. Punem com redução de direitos e aumento dos riscos os trabalhadores, que são obrigados a continuar exercendo seus serviços para salvar a vida de milhões, agridem de forma contundente e incontornável os preceitos básicos do Estado Democrático de Direito, da ordem jurídica constitucional, dos tratados internacionais e dos direitos humanos, e ofendem os mais rudimentares valores humanitários, construídos ao longo de décadas como efeito de muito sacrifício. O que se espera é que as pessoas dos setores públicos e privados não se integrem a esse pandemônio, que além de desumano, só o simples fato da existência de uma medida provisória como a 927 demonstra isso, não confere segurança jurídica e vai conduzir a sociedade a um período de crise humanitária muito mais longo e muito mais profundo que o da própria pandemia. Eram essas as considerações, então, que eu pretendia fazer. Agradeço mais uma vez à ministra Dora, à Enamate, ao ministro Douglas, ao Dr. Platon e a todos os ouvintes pela oportunidade e pela paciência comigo. Muito obrigado. Juiz Paulo Eduardo, a Enamate, que agradece por sua importante colaboração